Boa noite a todos. É com grande alegria que a gente está começando mais uma palestra da nossa quarta semana espírita do Circuito das Águas. E a gente tem hoje a alegria de receber a nossa irmã Cristiane Lenz Ribeira, que vai estar nos apresentando o tema Missão dos Pais na Orientação dos Filhos. Para começarmos, a gente vai iniciar pedindo a Deus que abençoe mais um momento de reunião, mais um momento de reflexão sobre o nosso papel sobre a Terra, sobre o nosso papel como pais, como filhos, como seres em processo de evolução. Que o Senhor possa abençoar esse instante e a todos aqueles que estão conosco presentes nesse momento. Então, chamamos a nossa irmã para nos presentear. Olá, Thaís, boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite. Uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada. Vamos então iniciar. É com muita alegria que nós estamos presentes em mais uma edição desse encontro que a USE aqui do Circuito das Águas promove, e trazendo esse tema que realmente é um dos mais relevantes em nossa jornada pela Terra, porque é justamente onde tudo começa, e é exatamente onde as bases são criadas para que de forma mais segura nossos passos pela Terra sejam mais certeiros. Existem algumas questões nas obras básicas que merecem destaque. E eu gostaria de começar a nossa reflexão trazendo uma delas para nos basear. É a questão 582 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: pode-se considerar como missão a paternidade? E os espíritos respondem: é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo o dever e que envolve mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Essa pergunta é um tanto longa e nós vamos desenvolver, mas antes de continuar a sua leitura, eu gostaria que a gente parasse nesse momento para pensarmos um pouco no título, ou no conceito, ou talvez no adjetivo que Kardec escolhe para se dirigir ao pai e à mãe. Então, ele diz que a nossa função, a nossa finalidade na vida dos nossos filhos, ele pergunta aos espíritos se seria uma atividade com conotação de missão. Então, eu destaco essa palavra, a palavra missão. Então, pensando um pouquinho a respeito dessa finalidade, né, como seres missionários na questão de maternidade ou paternidade, eu fiquei imaginando se a gente poderia substituir essa palavra, se faria diferença para o contexto. Eu imaginei, por que será que Kardec não perguntou se a nossa finalidade na vida das crianças, a nossa função, o nosso papel, não seria uma tarefa, não seria uma empreita, não seria um compromisso? Porque ele escolhe a palavra missão. Por que ele pergunta, pode se considerar como missão a paternidade? Porque ele não disse, pode se considerar como um compromisso, como uma tarefa, como uma empreita, né? Como algo que nós precisamos desenvolver? Porque essa palavra missão, ela é bastante forte, bastante especial. Então, fazendo
brincando um pouco com essas palavras e procurando um pouco o significado, a origem, o contexto em que elas seriam empregadas, nós temos o seguinte: se falássemos a respeito de uma empreita, de uma empreitada, né? Algo que nós tivéssemos que enfrentar e carregar e construir e levar adiante. Lá no dicionário nós encontraríamos como se fosse explicado como se fosse um contrato em que uma ou mais pessoas se encarregam de fazer certas obras para outrem mediante retribuição proporcional à quantidade de trabalho executado. Sinônimo de tarefa, não é sinônimo de missão. É sinônimo de tarefa porque é algo, uma obra que nós executamos, tendo nos comprometido com alguém em regime de troca. Eu ofereço algo para uma pessoa que eu sou capaz de oferecer, algo que possa haver com um bem, com um serviço, com algo que eu tenha para dar, e em troca essa pessoa me restitui, me retribui proporcionalmente, na forma de um pagamento financeiro, na forma de uma oferta de um outro bem ou até de um outro serviço. Mas existe uma questão de troca. E nós sabemos que quando nós falamos de mater ou paternidade, não existe troca. Mas e por que Kardec não disse, então, essa tarefa, a tarefa de ser mãe, a tarefa de ser pai, né? Podemos considerar como uma tarefa? Porque pensando a respeito da tarefa, que também é sinônimo dessa empreitada ou dessa empreita, nós de novo traríamos, de acordo com o dicionário, agora uma questão de salário calculado de acordo com o serviço executado. Mais ou menos a mesma história. É algo que se realiza de forma obrigatória ou até voluntária, mas a tarefa ela traz essa conotação de uma atividade. Preciso fazer uma tarefa. Ela tem a ver com o momento do tempo, ela tem a ver com uma situação. É como se fosse um exercício, é como se fosse um compromisso. E aí surge essa palavra. Porque Kardec não pensou, pode-se considerar como compromisso a mater ou paternidade? E pensando a respeito de compromisso, olhando no dicionário, nós chegamos a uma promessa formal, a um comprometimento, a uma obrigação de caráter social. Ah, então agora as coisas começam a se aproximar da missão. Já não falamos mais a respeito de salário calculado de acordo com o serviço executado, já não falamos mais com relação à retribuição proporcional à quantidade de trabalho executado, estamos falando sobre promessa, sobre comprometimento e sobre obrigação de caráter social. É um dever que eu me imponho e não que me é imposto por uma questão de formalidade social, legal, que tem a ver com alguma questão de legislação. É um compromisso, é uma promessa que eu faço. Então, agora nós entramos em termos de moralidade. Isso sim, quando nós falamos de compromisso, a gente já enxerga compromisso estando presente na descrição, lá no dicionário, do que vem a ser missão. Missão tem a ver com aquilo que se tornou responsabilidade de alguém. Quando eu assumo uma responsabilidade, eu fico responsável enquanto aquilo continuar existindo. Não é uma tarefa pontual que eu executo e saio, recebo aquilo que eu ajustei mediante contrato. Não tem a ver com uma empreita, no sentido de que eu vou, construo e volto, pronto, está feito. Tem a ver com uma responsabilidade que se delonga, e se delonga até enquanto existir a vida, no caso material, porque nós somos pais da personagem que está aqui, mas não do espírito, porque espírito, pai, é Deus. Então, nós somos os pais desse espírito que está vestido de carne, que está encarnado.
Então, é uma responsabilidade, é uma promessa, é um comprometimento, é uma obrigação moral que assumimos de acompanhar, de nos tornar responsáveis por alguém enquanto existir vida entre nós aqui, corporalmente falando, materialmente falando. Ela fala também, o dicionário diz também que é a mais importante função de uma instituição ou organização. Sabe quando a gente olha para uma ONG e ela diz a minha missão, ou uma empresa, ou uma escola, ou uma doutrina religiosa, qual é a missão do cristianismo? Qual é a missão do espiritismo? É aquilo que mais profundamente ele se propõe a fazer. É aquilo que é a razão dele existir, e isso é um dos sinônimos no dicionário para missão. Lá está escrito assim, é a principal razão de ser, é um fim e é um propósito. Então, brincando um pouco com as palavras, trazendo um pouco de reflexão a respeito do porquê Kardec, que era muito inteligente, muito culto e muito estudioso, ele prefere utilizar a palavra missão, justamente porque a missão, ela vai além de uma tarefa que é pontual, ela vai além de uma empreitada que também é uma construção que depois você entrega, ela se toca por si. Ele passa por um compromisso formal, por uma obrigação moral, por uma responsabilidade enquanto aquilo existir. Missão é a principal razão de ser, é o fim, é o propósito. Então, quando Kardec nos atribui como papel, para desenvolver o papel de pai ou de mãe, ele nos atribui isso como uma missão, ele está dizendo para a gente, esse vai ser um propósito de vida para você. Ser pai e ser mãe vai ser uma razão de ser. Vai ser um fim em sua vida. É quase que como se ele estivesse dizendo, na verdade ele está dizendo para a gente, e isso é prioridade na sua vida. Isso passa a ocupar um lugar que não existe desculpa para ser descuidado. Tudo isso nessa introdução, brincando com as palavras, mas brincando seriamente com as palavras, tem a finalidade apenas de despertar a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade é tamanha tanto quanto uma missão, que não espera retribuição, que não tem hora para acabar, que dura enquanto a relação existir, que tem como finalidade um propósito de vida, uma finalidade, um fim por si, é uma razão de ser. Então, essas palavras nos mostram o quanto é séria a questão de assumirmos o papel de sermos mães, né, ou pais. Isso realmente é prioritário. Então, vou ler de novo a pergunta, agora tentando imaginar Kardec com esse ponto de vista. E ele pergunta, é como se ele perguntasse a missão, né, da paternidade, é como se ele perguntasse, espíritos, realmente a paternidade e a maternidade, elas são um propósito de vida, uma razão de ser, um fim por si só? Elas são um compromisso moral assumido? É uma responsabilidade presente enquanto a relação existir? Tudo isso ele perguntou ao escolher a palavra missão. E os espíritos poderiam ter dito para ele, não é bem uma missão, é mais uma tarefa. Os espíritos poderiam ter amenizado essa responsabilidade, porque missão não recebe nada em troca, não tem retribuição, não tem salário pago, se torna responsável por toda a relação enquanto ela existir, ela tem que ter um propósito por si só, é muito sério, uma missão é muito séria. E os espíritos poderiam ter falado, não é tanto assim, né? Aos pais cabe apenas isso ou aquilo, mas os espíritos não só ratificam, como intensificam, quando eles dizem sem contestação possível. O que eles estão dizendo? Não tem mais, nem mais.
Não tem choro nem vela, não tem desculpa, não tem explicação, não tem justificativa. É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. Eles ainda dão um adjetivo mais profundo, não é só uma missão, é uma missão verdadeira. Pensa que um espírito está usando a palavra verdadeira. Ele, quando fala verdadeira, ele está se referindo a quê? A gente aqui na Terra, reencarnados, é bastante confusa a ideia do que é real, quando nós falamos sobre realidade, quando nós falamos sobre verdade. Que é verdade para a gente? Que estamos vestidos com essa capa grossa, que ofusca a nossa sensibilidade, nossa mediunidade, com esse ponto de vista que se mistura com o ego, com as tentações da terra, com o esquecimento do passado. É difícil para nós falarmos sobre verdade, verdadeiro, real, realidade. Mas os espíritos, em especial esses da categoria, que fizeram parte da equipe que trabalhou para a codificação do espiritismo, quando eles usam a palavra verdade ou verdadeiro, eles estão se referindo a algo muito profundo no que se refere ao mais íntimo da vida real, que é a espiritual. Então, eles dizem que essa missão é uma missão verdadeira, quer dizer, é uma missão do espírito. Não é uma missão que a gente aqui na Terra assume porque o ego achou bonita essa missão. Quantas missões nós nos atribuímos aqui? Não porque espiritualmente elas estivessem na nossa trajetória, mas é porque está dando ibope, a gente também quer, a gente quer viver a vida do outro, porque a gente acha lindo o outro viver a vida que ele está vivendo e a gente se esquece da nossa vida para ir cuidar dos outros. Já que estamos falando de criança, de pai e de mãe, quantas vezes a gente não escuta crianças dizerem: a minha mãe, o meu pai, saem de casa para cuidar dos filhos dos outros e me deixam aqui, com a babá, com outra pessoa, com a televisão. Então, essa missão que nós adotamos aqui, de cuidar da vida dos outros, deixando a vida dos nossos filhos em casa, é uma missão muito provavelmente fruto de um ego ou de um complexo de culpa do passado. Então, muito difícil nós identificarmos a missão real quando estamos encarnados. Muito difícil discernirmos o que nos cabe. Quando que não estamos misturando aquilo que me cabe enquanto espírito que fez uma programação e aquilo que eu tenho visto por aí que talvez eu também deva fazer. Não quer dizer que aquele que sai e deixa seu filho em casa para ter o filho do outro está errando. Nós não estamos falando de caso, nós estamos falando de teoria. Porque nós sabemos que o próprio Bezerra de Menezes passou por essa situação quando ele deixou a sua filha acamada para ir cuidar de um outro filho e disse: eu tenho Jesus aqui, entrego para Jesus. Imagina a fé desse espírito que, terminando a sua jornada como Bezerra de Menezes, foi recebido pela equipe de Maria e liberado dos vínculos terrenos. Nós não estamos falando de casos, porque cada caso é um caso. Nós estamos falando em teoria. E em teoria nem somos nós que estamos falando. É o próprio Kardec perguntando e os espíritos respondendo. Que quando assumimos a missão de mater-paternidade, essa seria a nossa real, verdadeira missão. Todas as outras missões, nós não sabemos se são verdadeiras e reais ou se nós resolvemos pegá-las pelo nosso caminho por um ou outro motivo. Não quer dizer também que não devemos nos comprometer. Sim, aquilo que passa pelo nosso coração, aquilo que nos encanta olhar, aquilo que temos vontade de fazer, estamos aqui para isso. Então, sim, podemos abraçar missões enquanto estivermos na Terra. Missões nobres, dedicação a causas sociais, tudo isso nós podemos fazer. Mas a certeza que nós temos é que, se formos pais e mães, já temos uma verdadeira missão. E essa missão é sermos pais e mães.
E essa pergunta que eu disse que ela continua e ela tem material suficiente para muitos estudos, ela diz assim na sequência: é ao mesmo tempo grandíssimo, veja que eles escolhem os adjetivos mais profundos, como se eles quisessem realmente tocar o nosso coração. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter do seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão do sofrimento do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance, para que ele avançasse na estrada do bem. Então, os Espíritos explicam como que Deus permite que essa missão seja factível na nossa vida. Porque nós, pais e mães, recebemos um espírito. Esse espírito já viveu. Esse espírito, muitas vezes, pode ser mais antigo do que eu própria, em idade espiritual. Esse espírito pode ter mais experiência do que eu, esse espírito pode ter muitas complicações, expiações na sua programação. Esse espírito, ele já chega sendo alguém. Então, a pergunta que nós poderíamos fazer é: como é que eu vou transformar alguém que já é, ele chega já sendo? Ele não é um saco vazio que eu posso depositar aquilo que eu entendo que seja bom. Não existe a teoria da tábula rasa que por muito tempo foi cogitada na Terra, dentro da educação, da ciência que estuda a educação. Não existe esse livro em branco. Nós já recebemos um livro que já teve começo, meio e muitas histórias. Então, a pergunta que poderíamos fazer é: como é que nós vamos fazer para transformar alguém que já é? Ele não é alguém que nunca foi e que eu posso, então, plantar sementinhas que vão se desenvolver para ser de um ou de outro jeito. Então, os espíritos, antes que a gente perguntasse, antes que Kardec perguntasse, eles já explicam. Esses espíritos chegam e a lei divina permite que, por um período da vida, eles ainda não se apropriaram de quem eles são. Eles já são, mas estão esquecidos de quem são. Eles já são, mas estão presos num corpo cuja organização é débil e delicada. Então, é um corpo que ainda não foi formado e ele pode ser moldável, ele pode ser estimulado. Deus nos dá uma chance de uma primeira fase da vida oferecer condições para que esse espírito se nutra de algo que é novo. Para que quando o espírito se lembre parcialmente de quem é, tome consciência e as suas tendências voltem a aflorar, lá na adolescência é que começa, ele já teve um conteúdo planejado e internalizado. Ele já comporta, ele já possui um equipamento com possibilidades melhores. É como se a gente estivesse numa corrida de carros. Estamos dirigindo um carro e depois de tantas voltas o carro já está gasto, já está acabando a gasolina e os pneus já estão carecas e a mecânica já está dando problema e eu paro no pit stop e tenho um período de descanso. Quando eu acordo do meu descanso e volto para o meu carro, algo aconteceu. As fadas, os duendes tomaram conta daquele carro
e resgataram o motor, colocaram combustível, recuperaram, fizeram uma ressolagem do pneu. Então, quando ele volta naquele carro, ele fala, opa, esse carro está melhor do que aquele que eu imaginei. Quem será que fez isso para mim? Quem que me possibilita agora desempenhar melhor o meu rendimento na corrida para continuar a minha competição? Quem que me facilitou isso? Porque agora eu não vou precisar me cansar tanto, não vou precisar correr tanto risco, porque o pneu voltou a ficar seguro. É mais ou menos essa analogia. O espírito descansa e quando ele recobra a consciência, ele já está reencarnado. E aí ele começa a perceber se ele teve uma preparação na primeira infância, com pais dedicados a essa missão, a essa responsabilidade. Então esse espírito pode falar, opa, o que tem aqui de novo? Parece que isso está mais fácil, parece que aquilo que me perturbava tanto não está tanto perturbador. Então agora eu tenho um pouco mais de condições de evoluir, porque esse equipamento, essa condição, esse contexto me favoreceu um pouco. Isso se chama misericórdia divina. Isso se chama amor de Deus, se chama compaixão pelos seus filhos. Ele facilita um pouco a nossa vida e ele permite que nós nos amemos. Porque enquanto eu estou, voltando para a analogia da competição de carro, enquanto eu estou descansando para voltar à minha corrida, eu não posso descansar enquanto eu mesma conserto o meu carro. Eu preciso de ajuda e é isso que é bonito. Enquanto eu descanso, uma equipe trabalha por mim. Porque vai chegar a minha vez de estar na parte de uma equipe que vai consertar, preparar, resgatar o carro enquanto o outro descansa. Isso é ser fraterno. Isso é convivermos no coletivo. E isso é sermos co-herdeiros de Deus, co-autores na sua criação, co-geradores, porque estamos com Ele participando. Somos essa equipe mecânica que ajusta a criação de Deus, que colabora oferecendo o que pode, o que consegue, para que esse espírito que está na sua batalha, na sua corrida, na sua luta, ele possa contar com braços que o acolham. Enquanto ele descansa, nós providenciamos para você um equipamento melhor, mais apropriado, para facilitar a sua próxima corrida. Enquanto esse espírito descansa, o que os pais estão fazendo? E o que eu quero dizer com descansar? Eu quero dizer que esse espírito está ainda no seu período de inconsciência em direção à tomada de consciência. Eu estou falando dessa primeira infância. Mais especificamente do zero, ou do ventre materno, do momento da concepção, até os 3 anos de idade, que praticamente são 4 anos, ou 3 anos e 9 meses, em tese, essa criança esteve mergulhada no inconsciente dos pais. Ela não tinha ainda consciência de que era um. Ela ainda não estava de volta à Terra, sendo um espírito com consciência de quem é. Ela estava vivendo de forma inconsciente, tanto que nós praticamente não temos recordação. Porque não, essas nossas recordações de 0, de 1, de 2 e de quase 3 anos, elas não estavam compartimentalizadas. Elas estavam soltas no nosso inconsciente. Então, nós temos elas arquivadas, mas não na forma de uma lembrança de quem sabe o que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu. Porque nós vivíamos muito o ambiente inconsciente, como se não tivéssemos muito noção do que estava acontecendo. E se não temos consciência e não temos noção muito do que está acontecendo, alguém precisa ter por nós. Enquanto eu estou dormindo, descansando, enquanto eu estou me resgatando, me readaptando e me reanimando, alguém cuida de mim. Alguém cuida desse equipamento.
A partir dos 3 anos, essa criança começa a acordar, ela tem noção primeiro de que ela é separada da mãe, então por volta dos 3 anos ela diz eu. É quando o ego se funde e a consciência aparece, definitivamente. É um processo que vai, né, como o limiar da luz, né, que ele vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo, e é dia. Difícil falar quando começa e quando termina. A consciência é assim. A gente nasce no inconsciente e isso vai se desenvolvendo para que uma consciência apareça, do inconsciente surge uma consciência. E esse processo vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, e culmina por volta de 3 anos. Quando a criança para de se referir a si na terceira pessoa e inaugura o eu. E aí ela adora, ela se encanta, tudo ela fala, eu quero, eu não quero, isso é meu, aquilo não é meu. E ela tá se apropriando, é como se ela tivesse descoberto que ela é ela não era uma continuação da mãe. É o momento em que isso se funda, em que isso se fixa. E dos 3 aos 6 ela vai fazer esse resgate, mas ela ainda vive bastante o inconsciente, ainda se mistura, tanto que no espiritismo a gente costuma dizer, a criança até os 7 anos ela vive mais para lá do que para cá. Então é comum crianças pequenas antes dos 7 conversarem com amigos imaginários, que não são imaginários muitas vezes, são espirituais. Falarem oi pro vovô, que não está mais na carne. Porque elas estão ainda nesse período que ainda não fincou os pés de verdade na Terra. A partir do primeiro setênio, pronto. Agora a reencarnação está realmente fechada e a partir daqui ele começa a se apropriar do que é viver na Terra. Esse ego começa a se descobrir, se fortalecer, ele vai atrás de tentar pertencer, de tentar se desenvolver, de aprender, ele quer ser igual aos amigos e ele vai crescendo e na adolescência realmente aquele espírito volta agora sem filtros e ele vai ter que lidar com essas emoções, pensamentos que surgem e ele sente que não são deles. É porque estavam distantes, ele não reconhece, porque não dizem respeito a esta personalidade, mas estão presentes nele, fazem parte do seu espírito. Mas o que eu queria ainda chamar a atenção é a respeito dessa primeira infância. O que precisa acontecer nessa primeira infância? Então, quando os espíritos dizem, eles têm uma constituição, uma organização débil e delicada que torna-o propício a todas as impressões. É isso. Nós temos que ter consciência que temos uma missão, é um propósito de vida, é uma responsabilidade, é um dever moral. Durante essa primeira infância, termos consciência de que estamos diante de uma constituição frágil, sensível, delicada, e que ela é, na verdade, flexível para que nós a transformemos, purifiquemos, moldemos, formatemos. Mas aí a gente costuma fazer isso, mas a gente costuma fazer de um jeito que é como a gente acha, é como a gente quer, é como a gente acredita que seja. E aí nós fazemos aquilo que grande parte dos pais fazem. Nós projetamos os nossos conteúdos sobre a vida dos nossos filhos. É muito difícil estarmos diante desse serzinho que é frágil, que é sensível e flexível para receber, né, a sua transformação, ele está sendo equipado, e nós não projetarmos, não colocarmos o que para nós faria sentido. Aquele espírito, ele é um espírito diferente de mim, ele não é eu. E esse espírito tem as suas histórias, as suas experiências e as suas necessidades, que podem ser opostas às minhas. Então, aquilo que para mim é bom, pode ser que para ele não seja. Aquilo que para mim seria o sonho que eu queria tanto ser, que eu queria tanto aprender, que eu queria tanto ter feito,
talvez não tenha nada a ver com a história daquele espírito que está diante de mim. Então, um pecado, entre aspas, né, simbolicamente falando, né, um equívoco que nós costumamos cometer é misturar as nossas histórias. É misturar aquilo que é meu, tentando projetar para a vida dos filhos. Então, tem uma frase de Jung que explica brevemente na sua coleção, que é gigantesca. Ele fala muito pouco sobre criança, ele fala sobre o desenvolvimento da psique. Só que ele não se dedica tanto ao estudo da criança. Mas o livro que ele escreve, ele é certeiro, ele é completo e ele oferece material para uma vida de estudo. E por que será que ele não se dedicou tanto a entender a psique da criança? Porque ele disse assim, criança não tem problema, psicologicamente falando. Quem tem problema são os pais. Então eu vou me dedicar aos pais. Porque se eu curar os pais, eles não adoecem os filhos. Olha que sério. Se eu curar os pais, se eu equilibrar, a gente não fala em cura, se eu equilibrar os pais, se eu esclarecer, se eu iluminar os pais, eles não adoecem os filhos. Então tem uma frase dele que diz assim, o maior fardo que a criança carrega é a vida não vivida dos pais. Se realmente amarmos os nossos filhos, a melhor coisa que podemos fazer por eles é nos individuarmos o mais possível, pois isso os torna livres para fazerem o mesmo. Então, o que Jung explica pra gente? Que quando eu não realizei meus sonhos, quando eu não conquistei as minhas aspirações, quando eu reprimi certos desejos, quando eu não tive oportunidade de fazer alguma coisa que eu queria, é muito provável que eu tenda a transferir isso para o meu filho. A gente fala, a gente verbaliza. A gente diz assim, eu não pude fazer balé porque minha mãe não podia pagar as fantasias, mas a minha filha vai fazer. Ou o pai fala assim, eu só fui ter uma bicicleta com os meus 13 anos. O meu filho nem nasceu e eu já comprei para ele uma bicicleta. E assim a gente vai. A gente vai transferindo para os filhos a vida não vivida nossa. E isso, de certa forma, simbolicamente falando, é um roubo. Nós estamos roubando a vida dos nossos filhos para viver aquilo que nós não pudermos viver. Então, dentro da linha de Jung, a gente convida a pessoa a resgatar a criança ferida dela. O que a sua criança quis viver e não viveu, quis sentir e não sentiu, quis experimentar e não experimentou? Traga ela à tona. Se você queria fazer balé, vá fazer agora. Nós sabemos que aqueles padrões foram vencidos. E nós temos hoje grupos de balé para todas as idades. Se você queria uma bicicleta e você não teve, que tal você voltar a pedalar? Vai, investe numa bicicleta. Invista numa turma, faz uma turma de bicicleta, sai, vai fazer trilha, vai estar em contato com a natureza. Faça isso por você, você merece. O seu filho não precisa disso. Pode ser que isso esteja presente na vida dele, nas tendências, nos gostos, mas pode ser que não. Então, o que Jung explica pra gente? Como é que eu posso ajudar o meu filho enquanto ele está flexível, enquanto ele está em formação? O que me cabe oferecer a ele? Primeiro, que não me cabe os meus conteúdos, as minhas histórias. Segundo, o que cabe? Eu não sei. Eu não sei quem é esse espírito. Como é que eu faço para descobrir? E os espíritos explicam. Estude as suas tendências. Então, como é que eu vou saber o que o meu filho precisa para eu poder suprir as necessidades desse espírito, que não são as minhas? Eu preciso conhecê-lo. Como é que eu conheço alguém ou algo? Dedicando tempo, estando presente, se importando verdadeiramente, olhando nos olhos,
Ah, mas eu vou olhar nos olhos de um bebê de 1 ano? Vai. É a melhor comunicação. O bebê não sabe falar ainda. Ele ainda não se apropriou da linguagem. Mas a energia que um olhar transmite, ele capta. Basta dizer das inúmeras pesquisas científicas a respeito do poder da afetividade, dos vínculos afetivos para o desenvolvimento do cérebro. Existe uma pesquisa que foi feita entre 100 e 200, com 100 e 200 crianças em idade pré-escolar. E elas perceberam, os pesquisadores perceberam, que crianças que tiveram a mãe presente, e mãe presente não significa estar no mesmo ambiente. Mãe presente significa conexão, a mãe que olha para o seu filho, que esquece que existe vida por alguns momentos, pelo menos ao longo do dia, e está conectada com seu filho, olha nos olhos, conversa, abraça, fica um tempo, não com o celular na mão, nem com o olho na novela, como se não existisse mais mundo além desse que sou eu e a minha criança. Essa presença, que também não tem a ver com quantidade de horas, tem a ver com qualidade de oferta, tem a ver com presença, com intenção, tem a ver com interesse genuíno. Então, essa pesquisa notou que as crianças que tinham essa mãe que estava dedicada, comprometida com a sua criança, os filhos tinham desenvolvimento cerebral o dobro daqueles outros que tinham crescido, eram bem cuidados, bem alimentados, bem supridos, mas não tinham esse vínculo tão fortalecido. Então, a criança entra na idade pré-escolar com o dobro de capacidade cerebral. E eles descobriram também que essas crianças, elas eram mais saudáveis, elas tinham mais bem-estar, mais tranquilidade, eram crianças mais fáceis. Não para a gente lidar, para elas próprias lidarem com a vida. Porque se é difícil para a gente lidar com uma criança que tem algum tipo de disfunção, de distúrbio, de preocupação, imagina ela que não sabe o que está acontecendo, que não entende por que está sentindo o que está sentindo e que não conhece o mundo para saber como lidar com ele. Dá para imaginar o nível de sofrimento dessas crianças que estão vindo para a Terra com situações, com dificuldades que a gente nem imagina. Ai, como é difícil lidar com essas crianças. E a criança, como é que deve ser difícil lidar com esses adultos que não entendem nada além do seu próprio nariz? Que não se dedicam para a prática da empatia, que não fazem vínculo afetivo. Criança não precisa de muita coisa, não precisa de muitas metodologias, não precisa de muitos estudos. Criança precisa de presença, de importância. Ela precisa importar, ela precisa fazer parte da nossa vida naquele nível de missão, de responsabilidade, de estar realmente dedicada, não só para ver se a fralda está limpa, se comeu toda a papa, se tomou a vacina que precisa, mas para estar acompanhando, a ponto de saber identificar cada pequena mudança que existe no desenvolvimento dessa criança, a ponto de conseguir fazer o que os espíritos explicam, identificar as tendências. Ah, eu observo que esse meu filho, ele é agitado. Parece que ele está em constante perigo. O que será que esse espírito viveu? Ah, esse meu filho é muito medroso, ele está sempre se escondendo. Ele não quer aparecer, ele tem medo do contato. Que espírito é esse? O que será que ele precisa? Como é que eu posso colaborar com ele? Os espíritos explicam para os pais que nós temos que dedicar um tempo desse estudo aos nossos filhos, para conhecê-los em nível espiritual, não para saber quanto ele pesa, que cor são os seus olhos, quantas vacinas ele já tomou e se ele já sabe falar o abecedário. Mas conhecer esse caráter que já dá algumas tendências. Quem tem mais de um filho sabe bem o quanto eles chegam diferentes. E às vezes eles chegam ao mesmo tempo, ocupam o mesmo espaço na barriga.
E depois que saem da barriga e a gente conhece, a gente fala, meu Deus, só vieram juntos mesmo. Porque são tão diferentes. E não digo fisiologicamente falando. Digo em termos de interesse, de gosto, de temperamento, de crença, de valor. E a gente diz assim, mas como pode? Viveram juntos a vida inteira, na mesma casa, com os mesmos pais. Sim, eles vão carregar semelhanças, valores que vão sendo depositados. Mas eles são espíritos diferentes. E os pais, quando dizem, eu sou igualzinha, eu sou a mesma mãe para os meus 3 filhos, ela está demonstrando que ela não entendeu nada da proposta dos espíritos. Porque se eu tenho espíritos nas minhas mãos que são tão diferentes, como eu posso tratá-los da mesma forma? Como eu posso ser a mesma pessoa? A gente nunca é a mesma pessoa diante de outras pessoas. Isso é ilusão nossa. Isso é nosso ego nos cobrando. E a gente, para se sentir em paz com a consciência, a gente diz assim, não, eu não faço diferença entre meus filhos. Então você já está equivocada. Porque seus filhos são diferentes, eles merecem diferença. Porque senão um sempre vai ter o que o outro precisa, mas ele não precisa, e aí? A verdadeira missão é essa. Eu sou com o meu filho única, e ele é único na minha vida. Mas e se eu estiver diante do meu segundo filho? Eu sou única para ele. Ele é único na minha vida. Eu tenho que dar espaço para cada filho ser um indivíduo. Eu não posso olhar os meus filhos, se eu tiver mais que um, eu não posso olhá-los como um coletivo. Eu não posso me referir a eles como um conjunto. Filhos. A gente fala na vida prática, simplesmente porque é prático. Mas na relação, é como se fosse só eu e ele. E não tivesse mais ninguém no mundo. É esse nível de relação que vai me permitir descobrir o que esse espírito precisa, o que eu posso fazer por ele, que tipo de contribuição eu posso oferecer. Só entrando muito empaticamente na vida, no espírito, na sua essência, é que eu sou capaz de compreender o que ele precisa de mim. Então, olhando para o nosso espiritismo, ele nos oferece tanto material para nos conscientizarmos do quanto é essencial nossa vida próxima na vida dessas crianças. Estar presentes, criar vínculo afetivo, permitir que eles vão se desenvolvendo pela experiência. Dá trabalho. É muito mais fácil dar um tablet na mão e deixa passar a hora. Criar brincadeiras, vamos brincar de casinha, vamos brincar de professor, você vai dar aula para mim, a mamãe vai ser a sua aluna, vamos montar quebra-cabeça, vamos jogar jogo de memória, vamos passear no jardim, vamos plantar uma plantinha, vamos ver a plantinha crescer, tudo isso dá trabalho. Mas é isso que criança precisa. Criança precisa experimentar o mundo para estar preparado para ele. E se ele fica na tela, ele não se prepara para enfrentar o mundo. Como é que ele vai fazer? Ele não vai. Ele vai continuar usando isso enquanto ele puder. E quando isso já não preencher, aí é muita oração e correr atrás do prejuízo. A natureza já mostrou para a gente um caminho natural, harmonioso e com grande chance de sucesso. E isso basta que a gente se dedique à nossa missão. A família, o resgate da família. Muitos compromissos, muita correria, muito tablet, pouca conversa, pouca presença, olho no olho, nem sei o que é. Evangelho no lar de vez em quando a gente consegue. E depois a gente chega na adolescência e aí a gente se desespera e começa a correr atrás de quem pode nos ajudar. Psicóloga, psicoterapeuta, psicopedagogo, fono, físio, seja lá o que for. Psiquiatra. Mas a gente pode começar a plantar desde cedo
essa vida que depois vai se reverter em frutos bons para a gente mesmo. Porque cada momento que nós dedicamos para a criança pequenininha é uma florzinha que a gente colhe na adolescência. É uma surpresa boa que a gente tem. Quer dizer que a adolescência vai ser o meu filho se tornando, né, São Francisco? Não. Porque faz parte da adolescência os altos e baixos, as descargas emocionais, a transgressão, o treinar o não, o querer fazer do seu jeito. Tudo isso está computado, faz parte, não se assustem. Mas é dentro de um contexto que a gente acha até graça. Não é algo que de fato seja arriscado. Até porque nós estaremos juntos. E esses filhos que acostumaram a nossa presença quando eram pequenos, eles também vão se acostumar a contar pra gente as coisas que estão aprontando. E ao mostrar pra gente o que estão aprontando, a gente pode alertar. A gente fica sabendo. Mas para eu estar presente na vida do adolescente, não adianta eu bater na porta quando ele tiver 12 anos. Eu preciso já estar dentro dele. E eu entro dentro dele justamente nessa primeira infância. Então, o Livro dos Espíritos tem muitas questões que merecem estudos. Eu tinha selecionado 4 e nós não saímos da primeira. Eu estava falando sobre a questão 582 e eu vou fazer questão de falar esses números, porque no meu mundo dos sonhos, vocês vão tomar nota e depois vocês vão procurar no Livro dos Espíritos essas questões e vocês vão lê-las, estudá-las, refletir sobre elas, dormir pensando a respeito, inclusive conversar entre os pais, entre o casal, deixar isso à vista para que a gente continue lembrando desse compromisso que é uma missão. Outra questão, 385. A primeira, 582. A segunda, 385. É um pouco do que a gente já falou. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais. De novo, missão sagrada que eles terão de dar contas. Ai, meu Deus, né? Nós que somos pais. Temos uma missão sagrada e deveremos dar conta dela. Eu destaco aqui esse termo, maus pendores. É isso que nós vamos observando. Ai, o meu filho, desde que ele conseguiu, ele já começou a morder as pessoas. Desde que ele teve um pingo de força, ele já saiu dando tapa. Opa, olha aí. Tá vendo? Sintoma, termômetro. Vamos observar isso e vamos conversar com ele. Vamos fazer contos de fada a respeito de crianças que eram agressivas, mas que isso não fez bem para elas, porque elas ficaram sem amigos. Contos de fada são maravilhosos para operar transformação, porque eles conversam diretamente no inconsciente. E criança, sermão para criança de 0 a 6, inútil. A gente seria muito mais eficaz se criássemos ou procurássemos uma história que tem relação com o que a criança está vivendo. Contou a história, você vai ver, é como se fosse um milagre. Às vezes precisa contar algumas vezes seguidas e a própria criança pede, conta de novo, conta de novo. Então, esses maus pendores. E aí eu lembrei de um trecho de um livro muito bom, Fernando Savater. Ele é um filósofo, um psicólogo, se eu não me engano. Ele é espanhol. E ele escreveu um livro que eu li faz bastante tempo, chama Ética para Meu Filho. E ele vai questionar o mundo de hoje a respeito da ética, como se ele estivesse conversando com o próprio filho. E aí, num dos trechos, ele faz uma distinção entre 3 coisas, que é como se fossem dicas.
mas é tão fácil de lembrar e ajuda muito a gente, principalmente para adolescentes. O Fernando Sabater diz assim: distingua, diferencie ordem de costume e de capricho. E isso pode ajudar a gente na hora da decisão. Deixo ou não deixo? Eu cedo ao pedido do meu filho ou não cedo? Permito que ele não faça ou não permito? Como é difícil. Então ele diz assim, quando se trata de uma ordem, é inquestionável, é inegociável. Porque a ordem, ela vai ser no futuro desse jovem, quando ele for adulto, vai ser a lei. E a gente questiona a lei? A gente não questiona, a gente obedece. Ah, mas eu não acho que essa lei tá legal. Ok, vai se candidatar para a casa dos legisladores e entra com um projeto para a mudança da lei. Isso você pode fazer. Lá a gente pode questionar. Mas a Constituição a gente não deve, a gente não pode. A gente simplesmente acata as leis, porque é um contrato social para o bem coletivo. Então, quando nós temos na nossa casa uma ordem, ela precisa ser uma lei. E ela precisa fazer sentido. Não posso sair dando qualquer ordem, né? Eu tenho que ser realmente num nível de ordem. Se eu dou essa ordem para o meu filho, não tem questionamento. E eu não devo voltar atrás. Porque eu estou ensinando ele lá na frente que ele pode quebrar as leis, que alguém vai dar um jeitinho depois. Depois da ordem, o Sabater fala pra gente, mas tem coisas que não são ordens. Tem coisas que são costumes, que são hábitos. Então, eu dizer para o meu filho, todo domingo nós vamos almoçar na casa da avó, isso não é uma ordem. Isso é um hábito, isso é um costume, isso é uma tradição. Hábito, costume e tradição tem a ver com aquilo que a gente sempre fez, tem a ver com aquilo que o pai e a mãe gostam que faça. Deve ser acatado, respeitado, até porque esse jovem precisa saber de onde ele vem, que tipo de vida ele leva na casa dele. Mas isso pode ser questionável. A gente pode, de vez em quando, deixar o jovem não cumprir. Tudo bem, filho, faz 6 finais de semana que você está indo comigo na avó no domingo. Eu te libero o próximo domingo para você ficar com seus amigos. Então, tradição, costume, hábito, eu posso, de vez em quando, ser flexível. E capricho? O capricho é o contrário. O capricho eu posso, de vez em quando, atender. Então, no sentido de que a tradição ele tem que seguir. Uma vez ou outra eu deixo ele não seguir. E o capricho é aquele desejo, é aquela coisa que ele quer. Ai, deixa eu faltar amanhã da escola, deixa eu dormir até mais tarde. Isso é um capricho, isso é um desejo. Então, nesse caso, o desejo é não, 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 não. Tá bom, vai, dessa vez eu deixo. A tradição é sim, sim, sim. Tá bom, vai, dessa vez eu permito que você não siga. Ordem é inegociável. Para a gente ter uma ideia de como lidar com as crianças. Eu estou trazendo isso porque me parece, como a gente lida com a educação, que nós nos perdemos um pouco em casa, em termos de hierarquia. Eu já não tenho muito definido, de vez em quando, nos relatos de pais que eu escuto, eu já não tenho muito certo quem é a hierarquia, quem é quem ali. Peraí, quem está escolhendo é o filho ou é o pai? Quem está dando ordem para quem? O pai que vai só fazendo o capricho do filho, mas depois fica bravo porque o filho não respeita a ordem. Então, eu percebo uma certa mistura na hierarquia. E quando Kardec e os espíritos nos trazem que é o pai que analisa o filho, ele está colocando a responsabilidade é aqui. Eu não posso sair do papel de pai para me tornar amiguinho do meu filho. O meu filho pode ter a mim como um amigo que ele vem e conta as coisas, e pede orientação, e convida para alguma coisa. Mas eu não posso descer na condição de fazer o meu filho ser meu amiguinho. O meu amigo tem que estar na minha categoria, tem que ser um par meu. E nós estamos vendo muita mistura de filho, inclusive, saindo acima do pai, dando ordem, fazendo escolhas. Pai e mãe é hierarquia. São eles que decidem. Filho goste, não goste, paciência. Isso precisa ser respeitado. E eu vou deixar aqui, por conta do tempo,
eu vou deixar aqui 2 perguntas também para serem estudadas. Então, nós falamos mais sobre a 582, falamos um pouco sobre a 385, e eu convido vocês a estudarem a questão 208 e a questão 928. Então, fica aí para a tarefa, já que nós estamos no ambiente de criança, de escola, de pai e de mãe, as questões 208 e 928. É um pouco mais do que nós estamos falando por um outro ponto de vista. Serve para reforçar, serve para ampliar, serve para também nos ajudar a desenvolver um pouco esse tema. É um universo gigantesco, a gente sabe que nós poderíamos ficar aqui falando e não seria suficiente. É mais uma provocação a minha intenção. Jamais é ensinar, até porque eu estou aprendendo até hoje, e até porque todos os dias eu olho para o espelho e falo, ah, que mãe que você é. Por favor, hein? Se recomponha. É isso, somos imperfeitos, somos espíritos em desenvolvimento também. Então precisamos dessa autoempatia. Estamos tentando, estamos com boa vontade, estamos munidos de amor, mas somos imperfeitos, estamos no caminho. Então, jamais eu gostaria que vocês saíssem daqui com culpa, com cobrança. Por favor, se sintam abraçados por uma mãe aqui, imperfeita, que mete os pés pelas mãos e que vive pedindo perdão para os filhos, mas que está disposta a tentar de novo, a ampliar um pouco mais, a pensar um pouco mais. Então, que vocês se sintam estimulados, provocados e encantados com esse mundo da educação, do desenvolvimento da criança. Jamais envolvidos por algum sentimento de cobrança, de culpa ou de baixa autoestima com relação ao papel de educadores. Então, que Deus nos abençoe nessa missão, que a família de vocês possa também receber as bênçãos. A família está carente da presença de Deus, está carente das relações próximas, está carente do convívio, da troca, do olho no olho, da oração junto, da reflexão. Vamos fazer um esforço em benefício da nossa humanidade, da nossa própria vida, da vida do futuro dos nossos filhos. Vamos investir um pouco mais nas relações familiares. Vamos tirar algumas coisas desses compromissos para sobrar mais tempo para essa presença saudável entre os membros. Muito obrigada pela presença de vocês, pelo convite, pela atenção. Perdoe alguma coisa, algum equívoco e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Vamos fazer a nossa oração antes da gente finalizar. Vamos agradecer a Deus pela vida, pela família, agradecer a Deus pela missão que Ele nos deposita nas mãos, nós que abraçamos a maternidade, a paternidade, ou todos nós que nos dedicamos de alma às crianças, acompanhando o seu desenvolvimento, nos responsabilizando por acompanhá-las no seu projeto. Que Deus abençoe a todos os seres humanos que se dedicam a essa missão. Que Deus abençoe as famílias, que Deus possa nos ajudar a resgatar os valores essenciais para a formação de uma sociedade saudável, que são os núcleos familiares. Que Deus abençoe os sofredores, os necessitados, as crianças abandonadas, os pais sem filhos, os filhos sem pais. Que Deus tenha misericórdia de todas essas almas. Esteja sempre com a gente, nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Cristiane, com certeza estamos, assim, todos encantados, né? Foram muitos elogios, muitas reflexões que foram trazidas. Eu vou trazer só uma pergunta que eu acho que alguns também ficaram com a mesma sensação da Vanusa, que fez uma colocação aqui. Fui e sou uma mãe ausente. O que posso fazer agora para melhorar o relacionamento, já que minhas filhas são adultas? Sem ter o peso na consciência, o que a gente pode fazer? A Vanusa, essa querida amiga, essa irmã de jornada, a gente vai utilizar o exemplo dela, porque serve sim para todos nós, ainda que pessoalmente
particularmente não concordo com o ponto de vista pessoal dela, mas é uma pergunta bastante relevante. É muito bom saber que não existe esse tempo linear para o espírito. É muito bom saber que a jornada espiritual, ela está só depositada na linha do tempo por uma questão de ordem, por uma questão de organização, mas não por algo que seja fundamental e relevante. E é tão gostoso a gente saber que quando a gente cura uma ferida nossa, a gente cura essa ferida no presente, mas a gente cura essa ferida também no passado e no nosso futuro. Então não existe tempo, Vanusa. Existe presença, existe interesse, existe essa autenticidade. Você sim está presente na vida das suas filhas, porque não é a distância corporal que conta, mas é o quanto elas vivem em você, e a gente sabe que elas vivem em você. Mas ainda que elas não vivessem, sempre é tempo. E esse vínculo, ele se estabelece em qualquer momento da nossa reencarnação. Até porque nós não sabemos desde quando estamos sendo chamadas. Então, tanto faz se eu acordei agora, ou se eu acordei uma vida passada, ou se eu vou acordar daqui 2. Não é relevante. Para Deus, esse tempo não é relevante. Nós temos a eternidade. A pressa é nossa, não é de Deus. Então, sem culpas, sem cobranças. É a gratidão a Deus por aquilo que vivemos. Lembrando que a gente não pode se cobrar daquilo que a gente não tem para dar. E eu tenho certeza que os nossos corações, eles fazem o que é de melhor. Ninguém de nós, Vanusa, está satisfeita com a mãe e com o pai que a gente é. Isso faz parte da natureza humana. E é bom para a gente treinar também um pouco menos de orgulho da nossa parte. Então, vamos aceitar. Puxa vida, pisei na bola, sou imperfeito, sou ser humano. Eu estava achando, de repente, que eu já podia ser um Deus com letra minúscula e ser um ser infalível na vida dos meus filhos, mas eu não sou. Mas eu não ofereci para eles só aquilo que faltou. Eu ofereci muita coisa boa. E muita coisa boa que, inclusive, eu mesma não tive. Eu consegui me transformar para oferecer para os meus filhos mais do que eu mesma recebi quando era criança. Acho que isso está de bom tamanho. Essa intenção, essa dedicação, é isso que precisa. Não é quantidade de tempo, não é distância física. A gente oferece o que o nosso coração está maduro para poder oferecer. Então, Vanusa, da Austrália, acalma seu coração. Muita gratidão, Cristiane. Que essa, sim, não seja, né? Já é a terceira semana espírita que você participa conosco, que você possa estar muitas outras, que com certeza, sim, nos acrescentam muito. E vai ter muita gente procurando aí livro dos espíritos, as questões, né, para fazer essa tarefa de casa. Obrigada, Thaís. Foi um prazer, uma alegria. Esse ambiente estava muito gostoso. Que Deus nos abençoe. Até uma próxima, se Deus quiser. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. E amanhã, a gente tem mais uma palestra, né, com o Maurício Barros, que vai nos trazer o tema Principais Dores Emocionais na Infância e Juventude. Então, a gente aguarda vocês para mais uma palestra, mais uma reflexão importante para as nossas crianças, importante para a nossa juventude. Até amanhã.